Boa noite, pessoal. Voltamos aí com um vídeo sobre sociologia. No vídeo passado a gente estava discutindo, a gente fez um vídeo sobre a Hannah Arendt, uma teórica alemã que escreveu aí muitos livros interessantes, dentre eles As Origens do Totalitarismo, que é um livro que explica o surgimento, como que o nazismo ele se fortaleceu e se amplificou lá na Alemanha nos anos 30, quais as razões disso. É uma teórica que caminha aí em algumas análises políticas bem interessantes. Tá? Desenvolveu, estruturou aquele termo, a banalidade do mal, no qual ela explica, baseando-se naquele julgamento do Eichmann na Alemanha, aquele torturador que levava as pessoas para os campos de concentração, um dos mentores aí desse processo, como as pessoas, ela vai analisar como as pessoas que aparentemente eram cidadãos e cidadãs normais puderam desenvolver um senso banal daquilo que estava acontecendo na Alemanha. E a Hannah Arendt também ela vai desenvolver uma estrutura, uma teoria sobre a estrutura do Estado, entendendo que o Estado, de certa forma, ele é composto por forças políticas e essas forças políticas interagem a todo momento. Então, interação aí a todo momento. Então, esse foi a aula passada, um texto que eu passei para vocês, bem legal, foi bem bacana aí. Pessoal, vamos deixar claro algumas ideias que se constroem com relação ao Estado, com relação ao Estado e ao poder, que eu acho importante a gente deixar claro aí algumas ideias, tá? Bom, pessoal, a primeira ideia que a gente precisa deixar claro é a relação entre política e Estado, né? Qual que é essa relação entre política e Estado? Pessoal, a relação entre política e Estado, o que é a política? Primeiro vamos definir o que é a política. A política está relacionada às formas de exercício do poder. Que pode ser, que no caso aqui a gente está falando de um governo, por exemplo. Né? Como que um governo, num sistema presidencialista, quando ele assume o poder, como que ele vai exercer politicamente esse poder? Certo? Então a política é isso. Como que esse governo exerce o poder? De que maneira? E o Estado é como o governo, através das instituições que compõem o Estado, exerce o poder. Como que ele faz isso? Através das instituições que compõem o Estado. Então a política, em termos mais gerais, a gente vai ver que depois vai vir o Foucault e vai falar um pouco, vai desvirtuar um pouco dessa questão mais geral que a gente está falando aqui agora. Então a política, de certa forma, ou essa visão mais clássica de política, é uma visão que precisa, a política ela precisa do Estado, de certa forma, para poder ser exercida. Tá? Uma visão um pouco mais clássica aí. Pessoal, um dos grandes nomes aí que acaba desenvolvendo essa visão clássica, tá? Eu vou falar dele aí um pouquinho, é o Max Weber. Max Weber é um teórico alemão, bastante importante aí para as bases da sociologia, como vocês devem ter ouvido falar. E ele foi um dos principais teóricos, que ajudou nesse processo de relacionar o Estado com o poder. Então, o Max Weber ele define, dentre algumas coisas, o Estado e também como que é possível a esse Estado, como que o poder ele é exercido por esse Estado, de que formas o poder é exercido por esse Estado. Tá? Então, o que seria o Estado na visão clássica aí do Weber? Né? O Estado, pessoal, ele é composto por algumas características essenciais. Tá? Todo Estado, a gente está falando dos Estados modernos que nascem, aí principalmente aí no século XV, vão ganhando força no século XVI, XVII e XVIII. Então o Estado ele tem que ter algumas características basilares importantes. Tá? Todo Estado ele é soberano.
Tá? Essa ideia é uma das ideias principais. O que é essa soberania? Né? É a capacidade do Estado exercer poder e controlar uma determinada área. Tem autoridade sobre uma fronteira delimitada. Isso que é a soberania do Estado. A outra característica é que o Estado, e principalmente essa concepção um pouco mais moderna de Estado aí, que surge no século XVIII, com a Revolução Francesa, pressupõe que existam cidadãos e cidadãs que compõem o Estado, que fazem parte desse Estado. Quem que são esses cidadãos e cidadãs? São pessoas, são indivíduos que têm direitos e deveres nesse Estado pré-estabelecido aí. E outra coisa importante na composição da ideia de Estado é o nacionalismo, que veio também se desenvolvendo ao longo do tempo e ganhou força no século XIX, principalmente aí no século XIX. Tá? O que é o nacionalismo? O nacionalismo é o senso de pertencimento a esse Estado que as pessoas têm. Então é o orgulho de pertencer a esse Estado. O orgulho de pertencer ao Brasil, por exemplo, à nação brasileira, à nação argentina, à nação alemã. É esse orgulho, esse sentimento de amor pela pátria, a gente pode falar assim. Então, e de acordo com Weber, depois de definidas essas noções básicas, né, de como que se compõe um Estado, ele vai falar o seguinte, tá? Que esse Estado ele não se baseia apenas na força para ser exercido, mas ele precisa de que a autoridade que compõe aí, muitas vezes o governo, precise, de certa forma, ser legitimada, precise, de certa forma, ser apoiada. Tá? Então essa é a ideia principal aí do Weber. Tá? Então, 3 são as fontes de autoridade que ele designa, né, para exercer poder dentro desse Estado. Ele fala que pode ser que exista um Estado em que a autoridade tradicional é exercida. O que seria a autoridade tradicional? A autoridade de um rei, por exemplo. Um rei, por que ele está no governo? Muitas vezes porque Deus mandou aquele rei para exercer o poder. Só lembrando lá do Jean Bodin, por exemplo, Jacques Bossuet, os grandes teóricos do absolutismo, lá no passado. Então, o poder é legitimado por uma entidade superior. Tá? Então, uma outra característica, uma outra forma de autoridade seria aí a autoridade carismática. O que é autoridade carismática? Né? É quando o líder, a pessoa que está no poder, ela tem certas qualidades, certas qualidades ali excepcionais, que as tornam diferentes, que as tornam maiores. Tá? Então os líderes têm um poder, um carisma, o próprio nome, um carisma a mais, né? Um cosmo a mais, que os tornam diferentes do restante da população. E isso, de certa forma, legitima o poder desses líderes. Por exemplo, Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo nunca foi líder de Estado, mas foi um chefe religioso. Né? Foi um líder religioso. Por exemplo, Adolf Hitler, esse sim, foi um chefe de Estado do Estado nazista, do Estado alemão, naquele momento da guerra, um chefe extremamente pernicioso, maligno, e que ganhou força através, em parte, também da propaganda exercida pelo chefe do Ministério da Propaganda, que era o Goebbels. Mas ele era visto como um líder carismático, e que tinha esse poder carismático. Tá? E tem uma outra forma de Estado, que é o Estado racional, é aquele que é embasado pelas leis, pela ciência. Então, são, por exemplo, o Estado que, por exemplo, um professor, né, quando o Fernando Henrique Cardoso se elegeu presidente do Brasil, aqui, lá em 93 e assumiu em 94. Ou melhor, em 94 e assumiu em 95. Ele era um líder que tinha essa bagagem científica, né? Tinha, né, doutor pela Universidade de São Paulo. Tá? Então, essa bagagem científica que é necessária, né, para muitas vezes assumir o poder. Ou os magistrados, né, a magistratura, os juízes que compõem esse Estado. Então, o poder vem do quê? Da ciência, das leis. Certo? Então, são algumas formas que o Max Weber estabeleceu
para a gente falar do Estado. Uma forma, então, uma abordagem um pouco mais clássica, né, a respeito do Estado. É interessante, pessoal, quando a gente fala de Estado e do poder que o Estado exerce, é interessante a gente falar um pouco do Michel Foucault. Michel Foucault é um teórico, um pensador francês, e ele acaba ampliando um pouco a visão sobre o Estado, sobre o poder e o Estado. Tá? Então, quais são as ideias aí basilares do Foucault? Tá? Pessoal, as ideias basilares do Foucault se inserem ou incidem na ideia de que o Estado, muitas vezes, ele não, o Estado, a instituição, ele não agrega e não concentra todas as formas de poder. Tá? Então, então o poder, por exemplo, o poder, por exemplo, da instituição, do próprio Estado, ele fala que esse poder não funciona bem assim. Tá? O Estado não é o único, na verdade, que concentra o poder. Certo? Então, existem outras formas de poder, que ele vai falar, que estão diluídos, o poder para ele está diluído, está em formato de ramo, né? Como se fosse uma raiz em toda a sociedade. O poder está em todo lugar. Tá? E o poder, na maior parte das vezes, ele se dá pelas relações sociais que existem aí. Então, é o poder, de acordo com Michel Foucault, não está propriamente no Estado, não está na classe dominante, não está no partido político, mas o poder está em todos os lugares, como se fosse uma raiz que vai se entrelaçando por toda a sociedade. E esse poder que ele fala aí, muitas vezes ele é formulado, ele é especificado através de um discurso que o legitima. Então, em primeiro lugar, para o Foucault, o poder está o quê? O poder está disseminado por toda a sociedade. Existem diferentes grupos nessa sociedade, relações, interações sociais, e esses diferentes grupos muitas vezes constroem discursos e legitimam formas de poder, tá, que diferem dessa visão clássica que eu acabei de falar do Max Weber, tá, do Estado principalmente aí, tá? Então, por exemplo, o Foucault ele vai escrever vários livros, né, que vai falar sobre o discurso que a medicina no passado criou. Então a medicina no passado ela criou um discurso médico e muito do que existe na sociedade, muito do ordenamento da sociedade atual, ela é muitas vezes pautada por esse discurso médico. Certo? Então esse discurso médico, por exemplo, né, a ideia de que vacina é importante, a ideia de que vacina é importante, a vacinação é importante, o controle o controle das infecções através da vacina. Isso não surgiu do nada, isso foi a medicina, né, que criou ao longo do tempo e mostrou que a vacina é importante. Então, comprovadamente a vacina é importante, ou seja, existe um poder ali, né, as pessoas elas são levadas a tomar a vacina. Por quê? Porque é a estrutura médica, de certa forma está certo mesmo, né? Essa ideia é correta. Se você ficar sem tomar vacina, você vai disseminar aí uma série de doenças, tá? Bom, então, pessoal, esse discurso, né, essa teoria do Foucault, ela vai aparecer aí no final dos anos 60 e nos anos 70 principalmente, quando, de certa forma, o marxismo, né, as teorias do conflito, a sociologia política, ela vai se afastar um pouquinho dessas teorias do conflito e vai dar base, então, para essa tendência aí, na qual o Foucault ele vai ser um dos principais teóricos. Existem outros aí, tá, que falam dessa dissolução do poder. Tá? Mas qual que é a grande questão? Né? A grande questão. Essa concepção do Foucault, com certeza, isso é fato, ela ampliou a noção de política, de como a política ela se faz, as concepções de poder. No entanto, qual que é o grande problema dessa concepção aí do Foucault? Essa concepção, quer queira, quer não,
ela transforma as questões sérias, muitas vezes, em questões que acabam assumindo um certo teor de nebulosidade, acabam ficando nebulosas. Em que sentido? A partir do momento que o poder está dissolvido na sociedade, com quem que você vai brigar? Com quem que você vai lutar? Com quem que você vai colocar? Para quem que você vai exigir os seus direitos? Para quem? Entendeu? Então a ideia, essa é a ideia. Né? Para quem? Para quem que você vai pedir essa ideia? Então perdeu-se um pouco o foco. No entanto, ela trouxe aí uma visão um pouco mais diversa desse assunto e sobre a teoria aí, da política, do Estado e do poder. Tá? Bom, pessoal, eu vou na próxima aula, eu vou começar falando aí de um sociólogo britânico chamado esqueci o nome, Stephen Luks, tá? O Stephen Luks. O Stephen Luks, ele criou uma ideia bastante interessante a respeito da atuação do poder nas sociedades, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho deles e aí eu vou pedir um exercício aí para que a gente possa desenvolver, tá? Pessoal, obrigado, aproveitem a aula aí, beleza? Curtam aí o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal que logo mais tem mais, beleza? Tchau, tchau, valeu pessoal, obrigado.